Olá, queridos amigos de Itaipuaçu, do GECAL, um abraço a todos, saudade. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma noite de estudos, num dia especial, hoje, dia 25 de dezembro. Então, um Feliz Natal aí a todos, né? E nós vamos conversar hoje sobre um tema propício do dia, né? Natal. Jesus nasceu em mim? Uma pergunta que a gente faz. Será que tudo, desde ontem, do dia 24 até hoje, realmente Jesus nasceu? O Natal se concretizou nas nossas vidas? E a gente vai estudar um pouco hoje sobre isso, com mensagens de Emmanuel, de Joana de Ângeles e de Humberto de Campos. Então eu inicio esse estudo de hoje com uma mensagem do livro Recados do Meu Coração, de Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra diz assim: perto de Jesus. Jesus perguntou aos seus apóstolos: que diz a multidão que eu sou? Ainda hoje a pergunta ressoa em nossos corações. Quem é Jesus para nós? Que importância ele tem na nossa vida? E quando observamos os seus ensinamentos? São questões de magna importância, filhos amados, pois a resposta definirão a importância que Jesus tem para nós, e a partir disso saberemos se a felicidade está perto ou distante da nossa vida. Quanto mais longe do Mestre, mais distantes estaremos da felicidade. Não da felicidade que o mundo nos promete, quase sempre assentada nas glórias passageiras e nos valores perecíveis do materialismo, mas da felicidade real, que se assenta no amor e na consciência tranquila pelo dever corretamente cumprido. Se Jesus não formulasse essa pergunta, meus filhos, que resposta teríamos a dar? Então, uma mensagem aleatória, tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, né? Dr. Bezerra aí nos instigando, né, essa reflexão, se realmente estamos perto ou longe de Jesus. Então vamos fazer uma nossa prece. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e poder estudar um pouco mais da sua doutrina. Nesse dia, Senhor, 25 de dezembro, que o Senhor possa estar vivo em nossas almas, como o Dr. Bezerra acabou de nos falar através da página. Ajude-nos, Senhor, a nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Que todas as lições do Seu Evangelho possam germinar e florescer e frutificar em nossas vidas e em nossos corações. Humildemente pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, nós vamos começar lendo e comentando, estudando uma mensagem de Emmanuel no livro Coletânea do Além. O livro é Coletânea do Além. E Emmanuel vai dizer assim: as comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou os corações da criatura, fazendo-nos sentir ainda o sabor da atualidade dos seus divinos ensinamentos. Então, logo nesse primeiro parágrafo, nós vamos entender todo o teor do nosso estudo de hoje. Emmanuel vem dizendo da mensagem, da lição de Jesus para todos nós com relação ao nascimento dele numa manjedoura, num presépio, no lugar mais humilde que o Rei Solar veio nascer, para exemplificar o caminho da elevação espiritual, da busca da felicidade verdadeira que Dr. Bezerra fala na página. E Emmanuel vem dizer que esse exemplo, essa lição de humildade de Jesus, ela serviu para a humanidade há 2000 anos atrás e ela é extremamente atual nos dias de hoje. Ainda estamos sob o influxo, sobre o poderio do orgulho e do egoísmo, a chaga da humanidade. Então, mais do que nunca, precisamos muito do exemplo da lição da manjedoura, do presépio, né? Para que a gente aprenda o caminho para sermos felizes e atingir o céu da bem-aventurança. E Emmanuel continua dizendo:
A manjedoura foi o caminho. O exemplo era a verdade que ele trouxe. O Calvário constituía a vida. Seu caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade. Sem o caminho da humildade, sem o nosso esforço de fazer com que realmente a humildade esteja na nossa vida, não encontraremos o caminho. E ele continua dizendo: sem o Natal, sem esse exemplo de humildade, tudo serão perturbação e sofrimento nas almas, presas no turbilhão das trevas angustiosas, porque é essa estrada providencial, quer dizer, a humildade, para os corações humanos é o caminho esquecido da humanidade. Então, Emmanuel vem chamando a nossa atenção: se não fizermos o nascimento de Jesus verdadeiro em nós, no sentido de nos humildarmos, de realmente vencermos o homem velho, orgulhoso que somos, nós vamos permanecer no turbilhão de perturbação e sofrimento. Então, Emmanuel escreveu esse livro já há algum tempo. Aí nós vamos trazer essa mensagem para os dias atuais. Nós estamos passando pela transição planetária. Estamos passando por uma pandemia. Estamos passando pela regeneração do planeta. A regeneração interna, aonde nós estamos passando pela dor da enfermidade, do isolamento, para que o nosso espírito seja achacoalhado e que a gente desperte para o verdadeiro caminho que há 2000 anos Jesus exemplificou para nós, que é a humildade. E Emmanuel diz: enquanto a gente não fizer o nascimento de Jesus em nós, quando não, até o momento de realmente nos seguirmos o exemplo dele de humildade, vamos permanecer na perturbação. E Emmanuel continua: as comemorações do Natal é oportuna para fazermos sincera reflexão a respeito da mensagem que Jesus nos transmitiu há mais de 2000 anos. É o que eu estava falando. Então, temos que refletir sobre isso. Cada gesto de Jesus, o maior pedagogo que nós conhecemos, tudo que ele fez, tudo que ele realizou, foi exemplificando, mostrando para nós o caminho para vencermos o orgulho e o egoísmo. E nesse processo, uma indagação surge naturalmente. Então Emmanuel diz que fica uma pulga atrás da orelha, uma coisa que ele pergunta, uma coisa que todos nós devemos perguntar a nós mesmos. É esta pergunta: por que temos tanta dificuldade em vivenciar os ensinamentos do Mestre? Emmanuel está perguntando para nós. Se há 2000 anos Jesus exemplificou, mostrou o caminho, ele nos orientou, ele nos perdoou, ele nos mostrou para todos nós como encontrar a felicidade, e até hoje estamos aí, sofrendo. Por que isso acontece? Emmanuel vai explicar. Ainda que estejamos anos-luz da angelitude, sabemos disso, né? Nós estamos muito distantes ainda de chegar a sermos anjos. Constatamos que já conquistamos suficiente recurso de inteligência e moral. É verdade. Emmanuel diz que anjos ainda não somos, mas a inteligência já desenvolvemos bastante. O lado moral também. Há pouco tempo atrás, nós estávamos na época da barbárie, das guerras, das batalhas, das mortes, dos conflitos, do tempo das grandes conquistas. E nós estamos aqui no século XXI, com a globalização, muita coisa relacionada à conduta moral a gente já vê. E já existe uma quantidade muito grande de pessoas fazendo o bem, se esforçando para fazer o bem. Então, Emmanuel diz que nós já temos um bom desenvolvimento intelectual, já temos muito conhecimento, muitos livros, muitas revelações foram feitas,
muitas religiões, todas embasadas na verdade. Nós já estamos nos moralizando. E por que a gente ainda, mesmo com isso tudo, ainda está distante de Jesus? Aí ele vai dizer, ainda vivemos a deficiência de suas lições. Além do mais, a doutrina espírita nos oferece um apoio inestimável. Olha só, Emmanuel está dizendo que a gente já tem o desenvolvimento intelectual, já temos o desenvolvimento moral, que estamos aí, né, no início, mas estamos nos moralizando. Temos a doutrina espírita, que é a terceira revelação, que é o Consolador prometido, tudo que a gente precisa saber para vencer o orgulho e o egoísmo e nos tornarmos humildes, já temos, está nas nossas mãos. E por que a gente não consegue ainda? Em outras palavras, temos os meios disponíveis para nos transformarmos efetivamente em criaturas melhores. Contudo, permanecemos marcando passos sem avançar muito. Sabemos que Jesus é o Cristo Consolador. Feliz expressão de Allan Kardec, registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está registrado em Mateus capítulo 11. Então nós já temos o desenvolvimento intelectual, estamos já nos moralizando, temos a doutrina espírita, temos o Evangelho, onde Jesus diz para nós que se aceitarmos o jugo dele, seremos felizes, mas ainda não conseguimos. Espíritas, Emmanuel agora vai falar para nós, espíritas, estamos conscientes de que o Mestre Nazareno é o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo. É possível, então, que nos falte, é possível, então, que nos falte mesmo a vontade firme. Vontade, vou falar 3 vezes, vontade de mudar a direção que estamos dando à nossa vida. Vontade disciplinadora que possa nos libertar dos aflitivos séculos de conduta viciadas, sempre geradora de sofrimento nas inúmeras reencarnações reparadoras, pois somente a vontade é suficientemente forte para superar a harmonia do espírito, sustentar a harmonia do espírito. Então, meus irmãos, olha que chamada de atenção de Emmanuel. Então nós estamos no século XXI, com internet, com todo conhecimento. O homem já está saindo da nossa galáxia, já está colonizando Marte. Nós já estamos aí mergulhados no micro-universo dos átomos, das energias atômicas. Nós já temos o espiritismo, obras fabulosas. Temos tudo para sermos felizes, para encontrar o caminho da regeneração. Mas ainda não conseguimos, porque Emmanuel diz que falta vontade. Uma vontade firme e disciplinadora. Nós temos às vezes até vontade, mas é uma vontade enfraquecida, vacilante. Sabe aquela determinação? Quando a gente tem aquele impulso, poxa, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero mudar e agora eu vou mudar. Essa mudança, essa atitude corajosa de olhar para nós mesmos, encontrar em nós a nossa sombra, as nossas imperfeições morais, nós sabemos. Vem cá, nós sabemos quais são as imperfeições que nós temos maior dificuldade. Não tem como mais a gente dar a justificativa, eu não sabia. Não sabemos. Todos nós sabemos onde pecamos, se é na preguiça, se é na avareza, se é na gula, se é na maledicência. Temos que fazer um esforço de uma vontade firme, disciplinadora. Eu vou vencer essa dificuldade. É isso que falta no homem no século atual. Aí veio a pandemia. É castigo de Deus. Não, não é. Tudo que nós estamos passando
todo sofrimento que estamos passando é um efeito relativo a essa vontade enfraquecida, ao hábito equivocado que nós temos e trazemos de séculos de equívocos morais, de vícios que temos. Então nós ainda não atingimos a felicidade porque a nossa vontade é fraca, não é firme, e Jesus, mesmo todos os anos, a gente montando a árvore de Natal, a gente fazendo o peru, a gente trocando presente no amigo oculto, os abraços, mas a gente continua o mesmo. Nós não conseguimos fazer com que o Natal ocorra no verdadeiro sentido, que é Jesus nascendo em nós. E Emmanuel vai encerrando, falando: assim, nunca é demais recordar as lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à terra o caminho da manjedoura. Então Emmanuel vem chamando a nossa atenção que temos que seguir o exemplo de Jesus da manjedoura, de buscar a humildade, de termos uma vontade firme de vencermos a nós mesmos. Em outro livro, no livro O Natal do Cristo, Emmanuel tem uma mensagem. Deixa eu ver se o livro é esse mesmo. O livro é Fonte de Paz. No livro Fonte de Paz, tem uma mensagem, O Natal do Cristo, de Emmanuel. E Emmanuel vem trazendo para nós um outro olhar com relação ao Natal. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente ao Ano Novo. E olha que interessante, o Natal é dia 25, uma semana depois do Ano Novo. Olha que interessante isso, esse pensamento de Emmanuel. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus à frente do Ano Novo, na memória da humanidade. Projetam-se anualmente sobre a terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Então, Emmanuel vem trazendo essa mensagem, dizendo que o Natal é dia 25 de dezembro e nós temos uma semana depois o Ano Novo, dia 1º de janeiro. Isso tem um sentido, porque a espiritualidade vem dizer que a época do Natal, em dezembro, com a aproximação do dia 25, a humanidade melhora os seus sentimentos e a humanidade, o homem, melhora os pensamentos. Quando a gente vai se aproximando do Natal, a gente começa a lembrar daquele amigo que há muito tempo a gente não vê, daquele parente que a gente está zangado, que há muito tempo não liga, não fala, não dá atenção, a gente esquece, perdoa, a gente troca presente, a gente quer ir lá, na casa da mãe, na casa do pai, na casa do filho, para poder... Então, a atmosfera do planeta fica um pouco mais doce, as claridades dos bons sentimentos começam a surgir. Com isso, os espíritos de luz podem se aproximar um pouco mais de nós. Isso vai fazer com que o sentimento, o coração e a mente do ser humano, do homem, fica um pouco melhor, um pouco mais sutil, Muita coisa a gente vai se liberando com os sentimentos do Natal. Isso vai ajudar para que a gente possa visualizar o Ano Novo do dia 1º com uma perspectiva melhor, numa vibração melhor. É isso que Emmanuel está falando. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes. Então aquelas teimosias, aquelas questões, aquelas coisas equivocadas que fazemos durante o ano do estresse, da correria, quanta coisa a gente se equivoca, Chega nessa época a gente fica mais reflexivo, mais interiorizado,
ou de esquecer as faltas alheias para conosco, época de perdoar, restabelecendo elos de harmonias quebradas entre nós e os demais, o perdão, a reaproximação das pessoas que amamos. Em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizeram necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante. Então, é nesse estado da alma, um pouco mais leve, um pouco mais esperançoso, um pouco mais amoroso, compassivo, é que nós vamos plantar as sementes do ano novo, de uma vida nova que a gente cria, né, projeta no dia 1º. Poxa, eu agora quero realmente começar um ano novo, revigorado, quero me animar mais, ter a vontade firme, a nossa vontade se fortalece para iniciarmos o ano, através da visita aos irmãos mais sofredores, sofredores do que nós mesmos, da aproximação com aqueles que mostram inclinados à cooperação do progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio de amemo-nos uns aos outros. Então, Jesus nos orientou há 2000 anos que deveríamos nos amar, amemo-nos uns aos outros. E é nesta época do Natal que esse sentimento começa a crescer em nós. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, como nós nos comportamos no Natal. Nesse Natal, na noite de ontem, o dia de hoje. Então, como nos comportamos? Assim aparece o ano novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro Natal renova a alegria de viver. O segundo, o Ano Novo, reforma a responsabilidade de criarmos um ano de oportunidade, com muita vontade firme e com vontade disciplinadora de vencermos as nossas dificuldades. Aí agora ele vai chamar a atenção nossa, Emmanuel, e terminando a mensagem desse livro, ele vem dizendo assim: comecemos oferecendo a ele, a Jesus, 5 minutos de pensamento e atividades, e a breve espaço nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita bondade, infinita vontade para com as criaturas nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão o ano novo se abrilharão iluminados para nós. Então Emmanuel, ele vai nos aconselhar para que a gente reserve diariamente alguns minutos, 5, 10, 15 minutos diários, para elevarmos o pensamento, estudarmos o Evangelho, lembrar de alguma lição do Cristo, poder criar uma intimidade com o Cristo. Toda vez que lembremos que estamos lendo, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo, nós estamos nos limpando, nós estamos fazendo com que o nosso perispírito possa se transmutar. Nós vamos criando o hábito de interiorizar e memorizar as verdades do Cristo. Com isso, nós vamos fazer o verdadeiro Natal, porque nós vamos cristalizar Jesus dentro de nós. Ele vai ficar forte. Quando nos depararmos com as dificuldades do dia a dia, com o mundo violento, com todas as provas e expiações que estamos passando, Jesus vai estar tão vivo dentro de nós, porque nós vamos já ter memorizado o seu Evangelho, que nós vamos ter força e vontade firme para vencermos as dificuldades e chegarmos à tão sonhada regeneração que todos nós queremos. Agora nós vamos passar para outro livro, Mensagem de Luz, de Joana de Ângeles. E ela vem dizer o seguinte: quando da sua chegada à Terra, o Natal de Jesus, não houve mobilização humana
nem estardalhaço, qualquer movimento de massa para informar a humanidade que o Rei Solar descera à sombra do mundo. O silêncio de uma noite fria, ele chegou acolimado por seres angélicos invisíveis e a luz fulgurante de alguns astros em conjunção de órbita. E, a partir daquele dia memorável, a humanidade nunca mais seria a mesma. Então, Joana de Anjos fala de uma maneira simbólica que Jesus nasceu lá na cidade de Belém, numa noite fria, ninguém ficou sabendo, senão aqueles pastores que receberam a visita dos anjos que vieram anunciar. E a humanidade só depois que teve a grande revelação. E ela diz: ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. Então, até o advento do Cristo, nós, a humanidade, seguíamos o Antigo Testamento. No Antigo Testamento não tinha informações sobre o amor, o amar uns aos outros, sobre a vida pós-morte. Então, Jesus, a conduta dele, o exemplo dele, o nascimento dele, mudou completamente a maneira de vermos a vida, de ver o mundo. Tanto é que a história da humanidade é antes de Cristo e depois de Cristo. Nunca mais falaria com ele como ele se expressou ou faria o que ele fez, reverdecendo as terras áridas por onde passou e semeando esperança em todo lugar. Jesus é inigualável. Então Joana diz que nunca houve ninguém antes de Jesus e depois de Jesus também não teve nem terá outro. Ele é inigualável no seu viver. Aí ela diz: e o seu Natal? Está perguntando para nós. Joana de Anjos está perguntando para nós. E o seu Natal é uma epopeia de luz que encarcerou por momentos a fim de que prosseguisse brilhando para sempre. É certo que estes também são dias muito semelhantes àqueles em que ele viveu. A preponderância das forças do mal, da anarquia, do desequilíbrio e as vidas são amesquinhadas pelo utilitarismo extravagante e perturbador. Então Joana de Anjos está perguntando: e o nosso Natal como foi? Realmente o Natal teve sentido para nós, está tendo, né, para nós, no sentido de uma luz que se fez para a humanidade. Esse Natal é um divisor de águas nas nossas vidas, porque Joana está dizendo que na época que Jesus encarnou, a humanidade estava mergulhada numa noite escura da ignorância, da uma pandemia de obsessão, aonde o mal estava realmente dominando, e ele precisou, o Rei Solar, precisou encarnar para exemplificar para nós. E nós estamos vivendo agora, no início do século XXI, nesse período que estamos vivendo esse momento, infelizmente, onde a ambição, a arrogância, a avareza e o orgulho e o egoísmo está tão grande ainda. Então, a pandemia, a transição planetária, é esse chamamento. E esse Natal, num ano como o nosso, de 2021, estamos encerrando o ano de 2021. Que ano marcante, que ano difícil. Todos nós passamos por momentos muito difíceis, mas estamos aqui, vencendo a batalha dia a dia. E realmente, pergunta de Jesus nasceu realmente nas nossas vidas? De ontem para cá, nesse ano inteiro, Jesus nasceu nas nossas vidas? No entanto, em razão da sua mensagem, multiplicam-se em toda parte os seus obreiros atentos para que se cumpram as suas promessas e os indivíduos descubram as trilhas que ele percorreu, seguindo após felicitando-se plenamente.
esta é a tua oportunidade de encontrá-lo, caso ainda não tenhas estado com ele. Então, Joana de Anjos está dizendo que mesmo nessas épocas difíceis de transição planetária, aonde precisamos mais do que nunca realizar, viver o Natal, ela vem também dizendo para nós que muitos já encontraram o caminho. Muitas pessoas no mundo já realizaram o verdadeiro Natal. Estão realmente se aproximando do Cristo. Estão elevando os padrões vibratórios dos seus sentimentos de amor, de compaixão. Isso fazendo com que a atmosfera da Terra melhore. Muitos estão. E nós? Nós aqui, eu, Wagner, cada um que está assistindo aqui, ela pergunta, realmente o Natal aconteceu, Jesus nasceu, eu estou uma pessoa muito melhor hoje, eu estou muito mais esperançoso, a minha vontade está muito mais fortalecida? É a pergunta que fica no estudo de hoje. O Natal é isso, é a gente se libertar das mazelas morais e realmente sentir e viver Jesus. A mensagem de abertura que aleatoriamente eu abri o livro de Dr. Bezerra e falando para nós, realmente conhecemos Jesus? A felicidade que ele nos prometeu, já temos? E Joana diz, busque-o quanto antes, a fim de que não seja tarde demais. E se o quanto antes, busque o quanto antes, a fim que não seja tarde demais, e o conheças, certamente o amas. Então aquele que conhece o Evangelho, esse sim, amam o Cristo, amam o seu Evangelho. Utiliza-te, então, do seu Natal para demonstrar a sua lição, a lição de Jesus, de ternura, que domina o nosso coração, distribuindo-a com todos aqueles que te espiam ou que longe de ti aguardam por uma migalha de bondade que lhe podes e deves ofertar. Então que nesse Natal possamos abrir os nossos corações. Aí a gente pensa assim, mas com a pandemia, com o isolamento, a gente não pode sair de casa, a gente não pode visitar um amigo, não pode. Mas nós podemos fazer as nossas orações, nós podemos ligar, mandar mensagens, nós podemos estarmos juntos nas lives dos estudos, nas reuniões de irradiação, nas preces para o mundo, oferecendo o nosso fluido vital, os nossos melhores sentimentos para que os benfeitores possam auxiliar na terra. E ela continua dizendo, o Natal de Jesus é uma festa que se faz celebrada pelo céu e a terra, homenageando o Rei Solar, que te aguarda no topo da subida, montanha acima, que deves empreender desde agora, superando-te e renovando-te. Superando-te e renovando-te. Jesus conhece a cada um de nós. Jesus, ele todos os dias, ele confia e ele espera de braços abertos que a gente tenha uma vontade firme, disciplinadora, para fazer com que o Natal ocorra nas nossas vidas e a gente suba com muita coragem, com renovação, com superação e poder encontrar o Cristo no ponto mais alto dessa montanha, da subida da nossa elevação espiritual. Porfia no desiderato de estar com Ele. Temos que ter a vontade firme. Eu quero encontrar Jesus. Ele não desista nunca, mesmo que descubras conspirações contra os teus ideais e esforços, com incompreensões, dificuldades em relação aos objetivos de que te dedicas. Quem o ama nunca teme, jamais se detém. É Natal. Ama, ajuda, perdoa e ser feliz com Jesus. Então Joana de Anjos encerra a sua mensagem dizendo, ama, ajuda, perdoa e ser feliz com Jesus. Então temos que amar indistintamente todas as pessoas, ajudar quem quer que seja, todas as criaturas, perdoar, primeiro a nós mesmos, identificando as nossas falhas morais, nossos vícios morais, nos perdoando, acreditando, confiando que a gente vai conseguir vencer o homem velho,
fortalecer a nossa vontade, e isso nós vamos encontrar Jesus. O Natal vai ocorrer, o milagre do Natal vai ocorrer nas nossas vidas e encontraremos a felicidade do Cristo, a felicidade que é realmente nos transformarmos em espíritos, nos transformar em espíritos bem-aventurados. Encerrando o nosso estudo de hoje, eu trago uma mensagem do irmão X, que está contida no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografada por Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de Humberto de Campos, onde Humberto de Campos vai relatar para nós um diálogo de um espírito no plano espiritual, um orientador. E esse espírito diz assim, segundo o relato de Humberto de Campos: harmonias cariciosas atravessavam a paisagem quando o lúcido mensageiro continuou: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem um homem reformado. Jamais conheceremos povo cristão sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Então, esse benfeitor, nesse diálogo com Humberto de Campos, vem dizer que todos nós desejamos a regeneração, desejamos um país, um planeta, governos realmente crísticos, onde o amor, a concórdia, a fraternidade exista. A gente quer ser tratado assim. Mas esse benfeitor vai dizer que isso só vai ocorrer quando o Cristo nascer em cada um de nós. O planeta, ele será cristificado quando o homem se cristificar. Nós temos uma visão equivocada de querer que o mundo se torne bom para mim. Eu continuo do mesmo jeito, o homem velho. Eu não faço um esforço, a minha vontade é muito pequena de me transformar numa pessoa melhor. Mas o mundo tem que fazer as minhas vontades. Isso é egoísmo e orgulho. Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que me transformar numa pessoa melhor. E para isso, o Natal tem que ocorrer em mim. E esse benfeitor diz: temos conosco oceanos de bênçãos divinas. Quantas bênçãos recebemos todos os dias. Quanta coisa Jesus faz por nós diariamente e a gente não se atenta. Maravilhosos continentes de possibilidade. Quantas coisas os nossos anjos guarda, benfeitores providenciam para que o nosso dia seja perfeito e a gente não valoriza. Florestas de sentimentos por educar. Quanto trabalho. Desertos de ignorância por corrigir. Inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. Então, dentro de nós, quanta coisa, como diz Joana de Anjos, a sombra, o lado escuro da nossa personalidade precisa ser amada, precisa ser transformada, precisa ser iluminada. Quanto trabalho precisa ser feito? De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Então esse benfeitor, ele está falando que a humanidade, no estágio evolutivo que está de um planeta de expiação e prova, dominado ainda pelo orgulho e pelo egoísmo, passa por tempestades e furacões saneadores. E nós estamos em plena tempestade, em pleno furacão de uma pandemia. Estamos realmente nos curando das nossas mazelas? Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Será que as nossas atitudes do ano de 2021, nós nos deixamos guiar por um sentimento de espírita cristão? Ou foi o nosso egoísmo, nosso orgulho que nos conduziu? Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência,
seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Então, ele chama a atenção que nós temos duas opções para evoluir. A gente vai evoluir pela dor, sofrendo, ou pelo amadurecimento. Pelo amadurecimento do raciocínio. Estamos refletindo, estamos ouvindo a nossa consciência, estamos aí fazendo a nossa reflexão diária, que Santo Agostinho orienta, tudo que a gente está aprendendo nas palestras espíritas, nos estudos do Livro dos Espíritos, do Evangelho, tudo que a gente lê de bom, de positivo, a gente está interiorizando, fazendo a nossa transformação. Se não amadurecermos por livre vontade, a dor vai nos impulsionar para cima. A gente não quer passar por dor. Dizem que espírita gosta de sofrer, não gosta. A dor é um instrumento necessário para evoluirmos, mas não precisamos passar pela dor. Esse benfeitor está falando, vamos amadurecer para não ter que passar pela dor. E nós estamos numa época ótima, que é o sentimento do Natal. Momento de reflexão mesmo para podermos, como Emmanuel falou na mensagem anterior, que a gente possa refletir, amadurecer o nosso raciocínio para criarmos perspectivas, fortalecer a nossa vontade para iniciarmos 2022 muito mais corajosos, muito mais cristãos do que no ano 2021. Não havia lugar para o Senhor nessa vida, né, que a gente leva. Nunca possuímos espaço mental para Ele. A gente está sempre ocupado com os nossos afazeres, com as nossas conquistas materiais, né? A nossa ambição. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Então Jesus, ele nasceu lá. Primeira mensagem manjedoura, a última falando da manjedoura. Esse benfeitor nos ensinando o exemplo da humildade. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente. Olha só que frase forte. Eu vou ler de novo. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente. Então, gente, o que nós aprendemos nesse estudo de hoje, né? Aqui, todas essas mensagens, lá no início, Emmanuel falando do ensinamento, da extrema importância da simbologia da manjedoura, da humildade que Jesus exemplificou para nós, o Rei Solar. Joana de Anjos falando da necessidade de fazermos a nossa reflexão, da necessidade de termos vontade forte para vencer a nós mesmos, aproveitando. Joana de Anjos encerra o estudo dela falando para nos amarmos mais, nos ajudarmos mais, perdoar para encontrar felicidade. E esse amigo espiritual, Humberto de Campos, trazendo conhecimento, vem dizer: surge um infante celestial dentro da noite. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossa treva interior, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Então fica essa frase como a nossa mensagem de encerramento, que quando o Natal ocorre verdadeiramente em nossas vidas, quando Jesus realmente nasce em nossos corações, né, o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela divina da esperança desafia as trevas interiores, obscurecendo o passado e clareando o presente, indicando um porvir muito feliz. Que possamos todos nós refletir um pouco mais, nos unirmos, nos amarmos, buscarmos ajuda para vencermos, para que a gente prepare o nosso coração, não como aquele estábulo, aquele lugar onde Jesus nasceu, mas vamos preparar o nosso coração para receber Jesus, que Ele nasça nos nossos corações, dentro do nosso ser, da nossa alma, e com isso eliminar todas as sombras do passado, clareando o presente no sentido de termos discernimento e clareza de atitude e de raciocínio,
para que a gente tenha um porvir, um ano novo iluminado, como diz Emmanuel, que possamos ter uma vida bem diferente, que possamos mudar para melhor, iluminando a nossa vida, iluminando a vida de todos que convivem conosco, com Jesus vivo dentro de nós. Que Jesus nasceu, com certeza ele nasceu e está dentro de nós. Então, meus queridos amigos, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Desejo que em 2022 possamos continuar unidos, estudando, fazendo a nossa reflexão, procurando fazer com que Jesus brilhe cada vez mais em nossos corações e que a sua luz chegue a todos os corações, iluminando o planeta. Gratidão pela atenção, gratidão pela oportunidade, que estejamos todos felizes, mergulhados no amor do Cristo. Então eu faço agora a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais do Grupo Espírita GECAL de Itaipuaçu, gratidão, Senhor, por esses ensinamentos, gratidão a Emmanuel, a Humberto de Campos, a Joana de Ângeles, a Kardec. Gratidão, Jesus, pela vida, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, de termos vencido o ano de tantas dificuldades. Levai, Senhor, aos corações de todas as pessoas a sua luz, a sua bênção, um abraço que estamos aqui irradiando para todos. Tenha misericórdia de todos nós, nos dê força, nos dê vontade firme e disciplinadora de fazer com que o Senhor viva, brilhe a cada dia em todos os corações. Deus abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muita paz, um grande abraço a todos. Obrigado.